Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, nós lemos o seguinte: Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Eu quero falar aqui com vocês sobre cisternas rotas, cisternas que muitas vezes nós cavamos para tentar nos fugir do Senhor. Jeremias foi um profeta totalmente excêntrico e diferente. Ele nasceu de uma família sacerdotal, o seu pai era o sacerdote Hilquias, e Jeremias ele começa a profetizar contra os pecados da nação de Judá. Deus levanta o profeta Jeremias como uma voz profética para anunciar a Judá que havia um abandono do Senhor, havia uma apostasia, havia um desvio doutrinário, um desvio teológico muito grande, porque Judá havia abandonado o Senhor, havia deixado o Senhor, como diz aqui o texto, o manancial de águas vivas. Isto mostra aqui, senhores, que Judá cometeu pelo menos dois graves erros. O primeiro erro é que eles abandonaram o manancial de águas vivas. O segundo erro é que eles, além de abandonar, cavaram cisternas rotas, ou seja, cisternas furadas. A palavra cisterna no hebraico aqui é a palavra bor, que era um reservatório de água. Só que eles cavaram esse reservatório de água e a água não conseguia se acumular lá dentro, porque a água se esvaía, a água ia embora. Esse é o exato retrato da igreja evangélica brasileira. Nós temos uma igreja apática, nós temos uma igreja totalmente mística, nós temos um povo que está abandonando o Senhor e trocando o manancial de águas vivas por cisternas furadas, por cisternas rotas. Estão trocando Deus por eles mesmos, estão trocando a cruz de Cristo, estão trocando o evangelho puro e santo, genuíno de Cristo, por um falso evangelho, um evangelho espúrio, adulterado, mistificado, bruxificado, falsificado, que não é o evangelho da cruz. Estão trocando Jesus por água benta, óleo ungido, rosa de Saron, cajado de Moisés, toalha ungida, campanha, monte, sacrifícios. Isto não é o evangelho da graça. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que quer se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, glorie-se em conhecer os meus estatutos, os meus juízos. Nós devemos nos gloriar em conhecer a Cristo, gente. Nós devemos nos gloriar não nas nossas riquezas, não nesse mundo que está perdido, que perece, não no nosso carro, na nossa casa, na nossa esposa, marido, filhos, porque isso tudo passa. Nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo, como diz o apóstolo Paulo: quem há de me gloriar, glorie-me na cruz de Cristo, me glorio nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo deixa isso claro: eu me glorio nas minhas fraquezas, porque elas produzem para mim perseverança. Nós precisamos nos gloriar em Cristo, gente. Não apegue sua vida e não faça sua vida para que valer para este mundo, não. Viva para o reino. Viva para a eternidade. Não cabe cisternas rotas, porque elas não reservam água. Não abandone, não deixe o manancial de águas vivas. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal deles. Ele nos salvou pelo seu precioso sangue. Por isso nós devemos viver de modo digno dessa salvação. Não cabe cisternas rotas, porque elas são inúteis. Nada que satisfaz seus desejos, seus prazeres, sua vida, irá te satisfazer para a eternidade. Isso tudo é passageiro. Isso tudo é transitório. Não viva por aquilo que o tempo perece, mas viva por aquilo que é eterno. Não por aquilo que é transitório, mas por aquilo que permanece. Viva para o reino de Deus.
nos ajuntemos para o reino de Deus, oremos para o reino de Deus, louvemos-o para o reino de Deus, vivemos para o reino de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para o reino de Deus, para a glória de Deus, pelo nome do Senhor nosso Deus, e não para a nossa própria glória. Vamos viver para a glória de Deus. Vamos orar, vamos aprender a Bíblia, vamos jejuar, sim, mas para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Senhor, aplique essa palavra em nossos corações. Tenha misericórdia do seu povo. Tenha misericórdia da sua igreja, meu Pai. E nos ajude a viver em santidade e temor à sua palavra. A não cavar cisternas rotas, a qual não vai reter nenhuma água. Mas viver para honrar o teu santo nome. Mas viver para honrar o seu Filho, que por nós entregou tudo, todo o seu sangue, que por nós entregou a sua vida, para que vivamos de modo digno desse Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.